1, que é o Salmo, o texto para a nossa lição, né? Então nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos meditando na palavra do Senhor, nosso Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, e eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem grandes coisas para a minha e para a tua vida através dessa palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, ela trabalha em favor do ser humano, tanto para corrigir como para abençoar, né? Profecia deixa bem claro isso em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala que a profecia, ela é para instruir, redarguir, quer dizer, chamar atenção e também fazer com que o homem de Deus seja aperfeiçoado. Então o Salmo 1, irmãos, esse Salmo, ele fala exatamente sobre essa questão do justo e do ímpio, né? O justo e o ímpio, ele faz uma comparação, um paralelo aí no Salmo. E é interessante que o autor colocou aqui o segredo da felicidade. Na quinta-feira nós ministramos aqui sobre o sucesso de Josué, né? Capítulo 1 de Josué lá, que a gente lê o texto e a gente vê o sucesso de Josué. Qual foi o sucesso de Josué? Por que ele foi feliz na sua vida? Porque foi obediente à palavra de Deus. Porque Deus tinha falado para Moisés, olha, você passa tudo para o povo isso aqui. Moisés passou e falou para Josué, ó, você segue ao pé da risca a lei do Senhor. E Josué procurou seguir, e como seguir, que chega no capítulo 24 de Josué, verso 15, quando o povo está todo debandado, Josué chama a atenção do povo e diz assim, ó, se vocês quiserem seguir a outros deuses, vocês seguem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós não vamos deixar o Senhor de maneira nenhuma. E o autor coloca aqui exatamente esse título bastante feliz para nós, o segredo da felicidade. Porque você vê o salmista aqui, e diz que o prazer do salvo, o prazer da pessoa que é feliz, está exatamente na palavra do Senhor, na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite, o versículo 2. E no versículo 3, você vai ver que o que acontece com essa pessoa que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática e atividade na vida dele. Ele diz no verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a pessoa que é cristão, segue a lei de Deus, segue a palavra de Deus, ele tem a recompensa de Deus. Podemos ter problemas? Podemos, irmãos, mas nós temos a promessa das bênçãos de Deus. Já no versículo 4, ele começa a falar agora do ímpio, e ele diz assim, ó, os ímpios não são assim. Outras traduções, não são, porém assim os ímpios. Quer dizer, não vai desfrutar daquilo que o crente desfruta. Nós podemos ter luta, ter dores. Ah, pastor, mas o ímpio tem uma casona, tem um apartamento, tem um carrão, mas ele não desfruta da felicidade que você desfruta. Mesmo diante das lutas, diante da dor, você é feliz lá dentro. Mesmo da decepção, desilusão, lá dentro de você existe uma felicidade que é colocada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E na sua lição aí, você vai encontrar, na segunda-feira, o autor colocou, como a revista costuma colocar, para cada dia da semana a gente meditar nos nossos lares sobre um tema bíblico. E aqui na segunda-feira, nesse texto de Romanos 12, 1 a 8, diz aqui o autor, não se conformando com o mundo, porque Paulo fala exatamente assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Quer dizer, o cristão é alguém que vive nesse mundo, mas não convive com o sistema. E o sistema do mundo não tem atrativo para o cristão. Existe, um choque entre o sistema do mundo e o sistema do cristão. Então, a pessoa não se conforma com esse mundo.
Irmão, se tem uma coisa que nós cristãos não podemos aceitar e não podemos concordar, é com o sistema que o mundo está aí tentando implantar na sociedade no geral. Nós não concordamos com isso, porque a palavra de Deus não deixa nós concordarmos com isso. Na terça-feira, texto de Efésios 2, do 1 ao 10, o autor colocou: Cristo nos vivificou. Cristo nos vivificou, quer dizer, nos deu vida. Estando mortos, delitos e pecado, Cristo nos deu vida, diz o texto lá de Efésios. Então, quando a gente olha para esses textos bíblicos, você vai ver que é uma sequência para nós aprendermos a palavra do Senhor. Na quarta-feira os dias são maus. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, fala exatamente sobre essa profecia dos dias terríveis que estamos vivendo. Mas o cristão, ele espera novo céu e nova terra, ele espera o arrebatamento da igreja, ele espera a vinda do Senhor. Na quinta-feira, o Salmo 53, no 6, os ímpios não confiam em Deus, mas o cristão confia. Os ímpios confiam nele, no dinheiro dele e naquele que ele tem, mas não adianta nada, no fim das contas vai sofrer as consequências. Na sexta-feira, cuidado com as más companhias. Lá em Coríntios capítulo 15, Paulo fala exatamente que as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo fala em Coríntios capítulo 15, versículo 33, 38, você encontra lá: as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós não podemos menosprezar as pessoas, mas nós temos que selecionar aquelas pessoas. Tem pessoa, irmão, que ela chega perto de você, ela não tem uma conversa que te agrada. Pelo contrário, a conversa dela é sempre para ofender você ou fazer você ficar de uma maneira desconcertada assim diante de Deus. Então a Bíblia deixa bem claro exatamente isso: cuidado com as más companhias, porque o salmista no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você é cristão, você entrou numa rodinha de pessoa que não é cristão, lá vai sair piadinha, um monte de coisa, e você vai sofrer as consequências. E depois não adianta falar que nem Pedro, não. Quando a criada chegou: você é um deles. Não conheço não, mas a tua fala te condena. Então é complicado, né? Toma muito cuidado com isso. E no sábado hoje, paz e verdadeira felicidade. Lá em João capítulo 14, verso 15 ao verso 31. A paz e a verdadeira felicidade só está em Deus, só está na vida do cristão através do Espírito Santo. E no domingo, que é o dia de amanhã, em busca da felicidade, que é o Salmo 1 ao 6, que é exatamente a comparação do livro de Salmos, o início do saltério, falando dessa diferença de quem serve a Deus e quem não serve, de quem crê em Deus e obedece, quem não crê em Deus e obedece. Existe um abismo de resultado entre essas duas pessoas, porque diz o versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, se acaba em nada. Tem tantas coisas neste mundo, mas como Jesus diz na parábola de Lucas lá: louco, nessa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para ti. Então não leva a nada. Na mais da sua lição, aí na lição, antes de entrar no texto aqui, está assim escrito aqui do seu lado esquerdo aí: a distinção entre o justo e o ímpio é o tema do Salmo 1. Justo é o homem que teme ao Senhor e obedece sua palavra. Ímpio significa sem fé, sem religião, sem temor. Gente que leva a vida sem a presença e sem o poder de Deus. E embaixo, fazendo um paralelo entre os dois padrões de vida, o ímpio é pó e vazio. O justo é árvore e produtivo e próspero. Então esse paralelo é muito importante para nós nessa sociedade que vivemos hoje, onde as pessoas querem igualar todo mundo dentro de um conceito ideológico contra os padrões de Deus e contra a palavra de Deus. Nós, como cristãos, rejeitamos esse tipo de atitude. Não é o nosso sistema de vida e nunca vai ser. Entrando na lição aí, que impacto causa o leitor esse Salmo primeiro? Ele nos apresenta dois caminhos:
Um para aqueles que meditam na lei e outro para aqueles que rejeitam a lei. E mostra também o valor das Escrituras como o único meio que temos para uma vida reta, agradável a Deus. Os dois caminhos. Lembra que Jesus falou sobre isso? O caminho apertado, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito conduz à salvação. O caminho largo conduz à perdição. As duas portas, porta estreita e porta larga. A porta estreita passa os salvos, a porta larga passa os perdidos. Então esse paralelo é muito importante para nós. O impacto, que impacto causa para nós? Tem dois caminhos. O caminho certo e o caminho errado. Eu sempre falo, irmãos, feliz é a pessoa que aprende com o erro dos outros. Que ela não paga com seus próprios erros aquilo que ela faz na sua vida, mas que ela aprenda, vê os outros errar, e ela fala assim, eu não posso fazer a mesma coisa, e eu tenho que me precaver contra isso. Então os caminhos, muitas vezes, e quem escolhe somos nós escolhemos muitas vezes o caminho a seguir. Por quê? Muitas vezes, irmãos, não é porque nós não somos crentes, é porque muitas vezes nós andamos pelo que vemos, e não por aquilo que nós muitas vezes não observamos oculto naquilo que vemos. Pega o caso de Abraão e Ló, de Abraão e Ló. Veja bem, lá. O Ló, sobrinho do Abraão, quando viu, o tio chamou ele, vamos fazer assim, vamos separar, mas para que não tenha briga entre nós e os nossos serviçais aí, os nossos empregados. Está havendo uma desavença entre Ló e Abraão, exatamente por causa disso. Os dois estavam tendo problema, porque o rebanho dos dois era muito, e um que dizia que o outro tinha o melhor pasto. Abraão falou assim, vem cá, Ló, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, você escolhe. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, o pasto verde. Do lado oposto, só tinha deserto. O que o Ló fez? Eu estou vendo o alimento para o meu gado. Ele partiu, escolheu, claro, as campinas do Jordão. E a Bíblia fala que Ló, ele foi armando tendas até chegar em Sodoma, até chegar no fundo do poço. E quando chegou em Sodoma, pelo que a história diz, e a Bíblia diz, que quando os anjos chegou, ele estava sentado à porta, e quem sentava à porta naquela época eram os juízes. E você vai ver os homens de Sodoma dizer assim, esse chegou aqui como estrangeiro entre nós, e quer ser juiz em tudo. Então Ló progrediu lá em Sodoma também. Só que chegou a época da destruição de Sodoma. O que Ló levou de Sodoma, irmãos? Nada. Só as duas filhas. Porque ele olhou com os olhos carnais. Muitas vezes nós cristãos, nós olhamos e vemos que é bonito, é agradável, que vai ser bom para nós, mas não oramos a Deus pedindo, irmãos, uma confirmação, ou pedindo uma definição se aquilo realmente é de Deus para nós. E nós embarcamos nesse caminho errado, e chega lá na frente, irmãos, a situação se complica para nós, como se complicou para Ló duas vezes. Primeiro foi levado cativo pelos 4 reis que guerrearam contra Sodoma e Gomorra. Precisou lá Abraão, com os 318 empregados lá, fazer um exército e livrar o sobrinho, e é tudo. Só que no final ele perdeu tudo, porque Deus queimou tudo com fogo e enxofre lá em Sodoma e Gomorra. Adimá e Zeboim, 4 cidades, Deus destruiu: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Olha só o que acontece. E por isso que Paulo fala assim, nós andamos por fé e não por vista. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de olharmos, irmãos, se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é atrair pelo visual. Existe uma profecia de 4 séculos antes de Cristo, de um filósofo grego, que eles consideravam como profeta. Ele dizia assim, um dia o mundo será conquistado pelo belo. Foi onde surgiu Adonis, o homem perfeito do império grego, o homem bonito, e a Isa, a mulher perfeita, o corpo perfeito. Com o
culto ao corpo, culto ao visual. Eles diziam exatamente que um dia o mundo seria conquistado pelo bonito, pelo belo, pelo bonito. O que acontece hoje, irmãos, nas propagandas? Você vê uma coisa bonita, você fala assim, puxa vida, eu vou comprar isso. Compra para você ver, se você não conhecer. Quando chega na sua mão, você fala, mas não foi isso aqui que eu pedi. Não foi, a propaganda muitas vezes engana. Então, toma muito cuidado, como aquela propaganda do camarada que chegou lá no céu lá e o anjo falou para ele assim, ó, você que sabe, você fica 3 dias aqui e você vê se você gosta daqui. Aí chegou, se você quiser, depois se você quiser ficar 3 dias no inferno para ver lá como é que é, você vai lá, depois você vem aqui, você decide. Aí o camarada morreu, né? Chegou lá, isso é uma fábula, não é a verdade não. É para você entender o que eu estou falando do visual. Aí chegou lá no céu, os irmãos louvando, adorando a Deus, aquela coisa toda, 3 dias ali, o camarada meio, né? O crente que não gosta de orar, não gosta de cantar, né? Já ficou desanimado. Aí deu os 3 dias, foi lá para o inferno. Chegou lá, churrasqueira, samba, pagode, aquela coisa toda, cerveja, né? Aí daí 3 dias voltou, ele falou assim, você decidiu? Decidi. Não, vou ficar aqui mesmo, ficar no inferno aqui. Quando voltou para lá, o capeta colocou ele no caldeirão, queimando lá. Não, mas eu fiquei 3 dias aqui, era tudo diferente. Aqueles 3 dias era dia de propaganda. Era os dias da propaganda. É que nem os políticos. Na eleição, o político promete um monte para você. Fala assim, só não fala assim, vou te dar dinheiro, mas promete um monte. Depois não cumpre nada, né? Daquilo que promete. Então, cuidado com o que nós vemos, que as propagandas são terríveis para chamar atenção. Vemos aqui, na lição, vemos também nesse salmo o conceito hebraico do homem religioso e do caráter elevado. Não há possibilidade de alcançarmos tal padrão sem auxílio da palavra de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3, 14, 17. Mas estudando atentamente esse salmo e colocando seus ensinos em prática, estamos adquirindo seguras orientações para sermos bem-sucedidos em tudo. Podemos não alcançar a estatura de varão perfeito nesse mundo, mas nada impede de prosseguirmos, buscando dia a dia, melhorando dia a dia melhorando. Não é porque eu não consegui hoje que amanhã não posso conseguir. Eu posso, cada dia é um dia. E nós temos que tomar muito cuidado que as pessoas, não, mas se Deus quiser, Deus quer, mas eu quero melhorar cada dia a dia. Primeiro tópico aí, como procede o homem de Deus? Como procede o homem de Deus, a mulher de Deus? O salmista aponta alguns traços do caráter daquele que quer ser bem-aventurado. Primeiro, ele rejeita o modelo de vida do ímpio. Primeira coisa, ele rejeita. Não, isso não serve para mim. Para mim isso aí não dá. Isso aí não dá. Eu recebi uma proposta de emprego, há uns anos atrás, para ganhar dinheiro. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, rapaz, para mim não dá isso aqui. Mas, irmão, por que, irmão? Você vai trabalhar só das 9 da manhã às 3 da tarde só? Não, mas eu vou fazer uma coisa que não está dentro dos padrões de um cristão. Ainda mais um obreiro ainda. Tem coisas, irmão, tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Não dá. Não, irmão, eu contava com você, tá bom, eu agradeço a sua confiança, mas para mim não dá, não, para mim isso aí, eu não posso fazer isso não, rapaz, que é isso? Então toma muito cuidado, rejeita o modelo de vida do ímpio. Para mim não dá, eu sou cristão, você quiser, tudo bem. Se não quiser, olha, você me perdoa, mas para mim não vai dar não. Este é o primeiro passo para uma vida feliz. O salmo primeiro começa colocando diante de nós um homem bem-aventurado, como ele chegou a ser feliz. O Moody, um dos grandes evangelistas do século XVIII, observou, os verbos empregados não anda, não se detém, não se assenta, descreve os passos característicos dos perversos que o justo evita. Então o justo evita, não anda, não se detém, não se assenta. A aceitação dos princípios dos ímpios
participação das práticas dos pecadores declarados e finalmente a união com aqueles que zombam abertamente. Então não anda, não se detém e não se assenta. Não, exatamente isso. Esses verbos aqui é para não quero, para mim não dá, para mim não é certo, eu não aceito isso e pronto, acabou. Agora, tem situações que é difícil. Foi em 1997, 96, por aí. Eu sei que nós dávamos uma aula lá no Betel e chegou uma aluna lá e ela chegou e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor, professor. O que foi? Ela era gerente de uma loja em São Paulo, uma grande loja, e um magazine famoso comprou aquela loja. E ela era uma mulher de Deus, era uma jovem de Deus, saiona, né, aquele cabelão. E a primeira coisa que o gerente da loja falou para ela, assim, ó, você vai ter que mudar esse visual, você parece uma velha. Ela falou assim, ó, você tem que cortar esse cabelo, colocar uma roupa mais curta. E ela falou assim, ó, eu estou pensando bem, eu não vou aceitar essa sugestão. Falei, aí vinha chegando outro pastor, o professor. Falei, meu irmão, vem cá. Aí contou a história para ele. Ele falou assim, vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus. Você não quer ceder aos princípios da nova direção, não é isso? Então coloca na mão de Deus. Oramos lá, tudo bem, assistiu a aula. No dia seguinte ela voltou lá no emprego, chegou lá, falou para o gerente novo lá, falou assim, olha, eu não vou aceitar a sua sugestão não, eu não vou mudar a minha maneira de pensar, porque eu sou de uma igreja onde, sabe, nós cremos nos ideais de uma pessoa cristã, diferenciado do restante das pessoas. Da maneira que você quer que eu me porte aqui, eu vou ser igual às outras pessoas, não vou ser diferente, então vou te mandar embora. Pode mandar embora. Olha o que Deus faz. Passados uns dias, ela foi visitar uma irmã dela. E ela chegou lá, a irmã dela disse, nossa, o que está fazendo aqui? Essa irmã dela tinha 2, 3 máquinas de costura, que costurava para uma firma aí do Brás aí. Olha só o negócio. Deus é tremendo, irmãos, quando a pessoa é de Deus, realmente toma a posição de Deus, como Deus age. Aí ela falou assim, eu que fui mandado embora. Nossa, você deve pegar um bom dinheiro em fundo de garantia, em tantos anos lá, hein? Ela falou assim, eu vou pegar. Nossa, por que você não fica sócia de mim aqui? Vamos aumentar a oficina aqui, eu preciso comprar isso, comprar aquilo, máquina disso aqui, aquilo outro. A gente, resumindo a história, ela pegou o fundo de garantia, investiu junto com a irmã. A oficina dela começou a costurar para aquele magazine. Ao invés de ela ser empregada, ela costurava para o magazine. Passou a ser patroa. E ganhando muito mais. Deus, irmãos, Deus, Ele honra as nossas atitudes corretas. É por isso que o salmista deixa bem claro nesse salmo a diferença daquele que crê em Deus e obedece a Deus e do que não crê e não obedece. Deus, se você tomar uma atitude como servo de Deus, como serva de Deus, eu não vou desfazer da minha fé, da minha crença, por um propósito do mundo, por um propósito que é contrário aos meus princípios, que está na minha mente. Lembra o caso dos irmãos lá na Babilônia, lá? O Misael, o Ananias, o Daniel, o Azarias, que colocaram o nome de demônio lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vou fazer isso não. Rei, você quer saber de uma coisa? Das minhas palavras. Se Deus quiser nos livrar, livre. Se não quiser também, tá bom. Deixa a fornalha queimar, não tem problema não. O que nós vamos ceder é os caprichos de um rei que quer fazer com que eu mude a minha fé e mude a minha conduta como cristão. Não vou fazer isso não. E foram bem-aventurados que o próprio rei viu o 4º homem andando na fornalha lá. Então, irmãos, nós como cristãos, nós temos exemplos bíblicos para nós sermos diferentes. Não e não. Acabou, não. Segundo item do primeiro tópico aí, segundo subtópico aí. Não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 37 descreve o modo de vida dos ímpios, do ímpio. Verso 12 a 14. O Salmo 37, ele
ele descreve, vamos ver lá, o Salmo 37. Olha o que diz aqui, versículo 13 e versículo 12 ao 14. Diz assim o versículo 12 do Salmo 37. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham reto caminho. Mas o que acontece com essas pessoas? Vê aqui o versículo 15. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Irmãos, não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio, irmãos, ele só faz coisa terrível, só trama coisa má contra o justo. Contra o justo. Vamos caminhando aqui na lição. Embora estejamos inseridos numa sociedade em que as pessoas vivem sob muitas pressões, e a tendência seja de umas pensarem como as outras, não podemos aceitar a forma de agir, nem a sustentação, nem a sugestões do que nos cercam. Nosso compromisso é com a palavra, Romanos 12:2, não conforme com esse mundo, mas renovados pela renovação da nossa mente. Então, tomar muito cuidado com essa posição que nos é proposta. Muitas vezes nos são propostas sugestões para nós trabalharmos contra os nossos princípios cristãos. Toma muito cuidado. Eu já vi coisas tristes, irmão, coisa triste. Pessoas, homens de Deus, seduzidos no momento por dinheiro, trocaram tudo, entregou a igreja para ser gerente sabe, só Deus tem misericórdia. Pessoas que só a misericórdia de Deus. Pessoas que pregavam nos avivamentos aí, que o fogo descia, e não era fogo estranho, não, era fogo de Deus realmente. Trocou tudo por causa de dinheiro. Cuidado, irmãos, cuidado, muito cuidado. Essas lições são a prática de vida para nós aprendermos e sermos criteriosos conosco. Muitas vezes, irmãos, as sugestões para o nosso dia a dia surgem de várias maneiras. De várias maneiras surgem as sugestões. Então, toma muito cuidado com isso. Não se detém, veja bem, não se detém no caminho dos pecadores. A palavra usada aqui para pecador denota os que vivem com os valores e alvos errados. Pessoa que vive de modo e alvos errados. Vamos comer e beber, todo mundo vai morrer mesmo, todo mundo vai para o céu. Não é assim não, não é assim não. Caminho significa, está no subtópico 3 aí, ó. Caminho significa modo de vida e de conduta. Portanto, andar no caminho dos pecadores vai modificar nosso proceder, atingir nosso ser e mudar os valores e princípios da fé que vem da palavra de Deus. Salmo 26, versículo 4 e 5. Vamos ler o Salmo 26, versículo 4 e 5, diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. O salmista tomou uma posição radical. Ele não tinha sociedade com os ímpios de jeito nenhum. Então toma muito cuidado com essas questões. Irmãos, não se detém no caminho dos pecadores. Toma muito cuidado, porque às vezes, irmãos, a gente, sabe, tem parente, né, que é uma bênção, né? Eu sempre falo, parente, você quer ver um parente abençoado, entre aspas, é aquele que vai no domingo na sua casa, 4 horas da tarde. Esse é uma benção. Já vai tocado pelo adversário para tentar você não ir no culto. Mas olha só Deus na causa. Aí você convida ele para ir para a igreja? Não, vou para a igreja não. Então, vamos sim, vamos lá para a igreja. Você está me tocando? Não estou tocando, não, estou fazendo um convite, rapaz. O melhor convite que você pode receber.
Só Deus para ter misericórdia, irmãos. Quarto subtópico aí do primeiro tópico: nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor significa aqueles que zombam de Deus, declaradamente afirmam que Deus não existe. É o caso do ateu. Descreve o afastamento progressivo de tal homem, até o ponto dele declarar que Deus não é real. Os escarnecedores são os piores tipos de pessoas em relação à fé, pois zombam de tudo e são os que estão mais longe de verdadeiro arrependimento. Irmãos, às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela fala assim: eu não acredito nada disso não. Aí entra um problema seríssimo na teologia, né? Que a pessoa não recebeu a iluminação de Deus para acreditar. Isso é uma verdade. Mas quando você entra pelo outro lado da teologia também, você vai ver que todo homem, ele tem a consciência do certo e do errado. Essa é a questão. Você já nasce com aquilo, isso é certo, isso é errado. Todo mundo já nasce com isso. Aí a pessoa diz: não, mas ele não recebeu a iluminação do Espírito Santo. Mas ele sabe o que é certo, sabe o que é errado. É aquele negócio. Deus falou para Adão: Adão, você não come. Aí o Adão tentou falar para Deus: mas foi a mulher que deu para mim. Mas a ordem era para ele não comer. Consciência do certo e do errado, todo ser humano tem. Agora, praticar o certo e o errado, aí sim, aí é através da iluminação do Espírito Santo e da palavra. Aí a pessoa vai praticar o certo e deixa de praticar o errado. Agora, eu sou meio cético, irmão, não acredito muito dessa teologia, não. A pessoa não crê porque a pessoa não foi iluminada pelo Espírito Santo. Não, é porque ela é perversa mesmo. E aí entram outras questões também, que tem pessoas que realmente, irmãos, tem pessoas que não querem nada com salvação. Pessoas que, sabe, eu ouvi pessoa falar para mim assim: não, eu não preciso de nada de Deus, eu preciso de Bíblia, não preciso de nada, eu preciso de mim mesmo. Tá certo, você continua assim. Continua assim que seu caminho está bem traçado, continua assim. Só que tem uma coisa: quando você vê o final dessas pessoas, é terrível, terrível. Eu conheci pessoas idosas que zombavam de Deus. Quando morreu, cheguei lá no caixão, e a pessoa não era uma pessoa de idade, mas não era uma pessoa bonita. Mas lá no caixão a pessoa parece estar rangendo os dentes de dor. Eu falei: nossa, Cleide, olha, você viu? Minha esposa, você viu? Eu falei: misericórdia, que será que essa mulher deve ter morrido com a dor? Eu falei: é, a dor mesmo. E logo em seguida morreu uma irmãzinha. Coitada da irmãzinha. A irmãzinha era, sabe, bem judiada mesmo, né? Aí nós chegamos lá no caixão, olhei assim, falei: nossa, como a irmã tá bonita, a irmã, olha só. Falei: Cleide, olha que diferença. Meu Deus. A irmã parece que estava viva, sorrindo, sabe? Falei: olha a diferença, até na morte existe a diferença. Você vai fazer culto no cemitério, principalmente Vila Formosa, Vila Alpina, você vê a diferença dos crentes e a diferença de quem não é crente. Meu Deus do céu. No velório dos ímpios é só choro. No velório dos crentes não é que tem alegria, tem choro também, mas as pessoas estão louvando, estão agradecendo a Deus por aquela pessoa que partiu, que está salva, que está nas mãos do Senhor. É diferente, irmãos. Então, toma muito cuidado com a nossa vida, para um dia nós estarmos diante do Senhor, falar assim: Senhor, muito obrigado por ter segurado as minhas mãos, ter me sustentado, cheguei até aqui, porque o Senhor me fez bem, esteve comigo nas minhas lutas, na minha dor, e orientado pela Tua palavra, eu cheguei aqui. Porque o que vai nos levar ao céu, irmãos, é nós seguirmos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Segundo tópico aí, os benefícios da palavra. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Os benefícios da palavra. O que significa a lei do Senhor?
Até a época do salmista, a lei se compunha dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, nos quais constam os 10 mandamentos. Para nós hoje a Bíblia é a lei do Senhor, 1 Timóteo 3,16. Por isso ele recomenda os benefícios da palavra, deleitar-se na palavra. De acordo com a visão do salmista, o primeiro passo para ser feliz é ter prazer na lei do Senhor. Prazer em ler a Bíblia, prazer em ouvir a Bíblia, prazer em estudar a Bíblia, prazer em cultuar a Deus, prazer. Irmãos, a coisa mais triste que existe é você ir ao culto obrigado. Ou você ir porque tem um compromisso, ou você ir porque se você não for, alguém vai questionar. Não, não faça isso não. Vá espontaneamente, vai cultuar a Deus de coração. Então deleitar-se na palavra, quer dizer, prazer na lei do Senhor. Este é o segredo de uma vida frutífera. Salmo 119, versículo 11, 16. Pessoa que vai frutificar, ela tem prazer na lei do Senhor e automaticamente será recompensada e frutificará para o reino de Deus. Outro segundo lugar aí, meditar na lei do Senhor. Primeiro tem prazer, deleite na palavra. Segundo, meditar na lei do Senhor. O vocábulo hebraico para meditação é fascinante. Significa ler as escrituras em voz alta, mas repassa também a ideia de ruminar. É como se você ficasse o dia todo relembrando um versículo. Haja assim para que a mensagem eterna seja aplicada de maneira efetiva à sua vida. É melhor um versículo bem mastigado do que um capítulo inteiro engolido às pressas, é verdade. Eu tive na minha vida de trabalhar, eu trabalhei minha vida toda e de empregado, marcando cartão, e eu sempre dizia uma coisa: eu tenho que levantar cedo para mim ler a palavra de Deus, pelo menos um capítulo, mas pegar um versículo para ficar o dia todo ruminando aquele versículo. Por quê? Aquilo dava subsistência para as dificuldades do dia a dia. Quantas vezes eu pegava o ônibus da Estrada das Lágrimas, ali em frente àquele dia ali, da Estrada das Lágrimas aqui em cima, aqui, na Tito Oliane ali era o nosso ponto, ali em frente àquela escola, autoescola lá. Ali pegava o ônibus ali, 10 para 5 da manhã, 15 para 5 da manhã, passava o ônibus aí para ir para Fofocusgaga, pessoal dentro do ônibus, falando de futebol, falando bobagem, e aquele versículo na minha mente, sabe, eu mastigando, sabe, o coração alegre. A diferença que a palavra de Deus faz no nosso dia a dia, irmãos. A palavra de Deus faz muita diferença no nosso dia a dia. Então, é como se você ficasse o dia todo relembrando o versículo. É melhor um versículo bem mastigado do que um capítulo inteiro engolido às pressas. Não tenta ler a Bíblia tudo de uma vez, não. Leia devagarinho, estudando, meditando. Procura entender. Porque se você não entender o que você lê, você não vai usufruir das bênçãos que Deus tem para você naquele versículo. Terceiro tópico da nossa lição é o justo e o ímpio. Esse paralelo aqui é maravilhoso. O Salmo faz um paralelo entre a vida do justo e do ímpio. Vejamos, primeiro, do justo. A promessa de uma vida estável e constante. Vida estável. Não quer dizer você vai ficar milionário. Mas o salmista diz, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus sabe que você necessita e Deus vai te dar o que você necessita. Então, a promessa de uma vida estável e constante. Deus pode fazer prosperar? Pode, e Deus faz. Deus faz. Árvore plantada dando a ideia de firmeza, junto à corrente das águas, indica um bom lugar para se estar, porque é alimento. As árvores plantadas junto aos ribeiros não murcham, dão seus frutos na estação certa, porque estão irrigadas. A mesma coisa é o cristão. Aquele que está edificado na palavra de Deus e em Deus, todo o tempo da vida dele, ele vai estar irrigado pelo Espírito Santo. Jesus falou do Espírito Santo que fluiria do nosso interior como rios de águas vivas,
que saltaria para a vida. Então veja bem, irmãos, indica um bom lugar para estar, porque há alimento, não morre, nem tem força, mas tem forças, pois suas raízes podem chegar até a fonte de água e de vida. Aquelas árvores plantadas junto aos ribeiros, lá no interior, geralmente elas são frondosas, dão bastante galhos, né? Onde os passarinhos se ajuntam ali para pousar, para beber água, aquela coisa toda. Então, nós somos considerados como uma árvore plantada junto a ribeiro. Dá seu fruto na estação certa, não murcha, porque está irrigado, é abastecido por Deus. Então essa começa já a diferença aí entre o justo e o ímpio. Vida frutífera, segundo lugar, vida frutífera. O salmista entende que ser frutífero não é só dar fruto, mas dá-lo na hora certa, com o tempo não murchar. Não é dar fruto e muito fruto, mas é na hora certa e esse fruto permanecer. Jesus falou sobre isso: pela árvore se conhece o fruto, e pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta nós darmos fruto e o fruto permanecer. Jesus falou sobre essa parábola da figueira de João capítulo 15, que os ramos que não produzem fruto é cortado, mas o que dá fruto limpa, que dá mais fruto ainda, e o fruto permaneça. Está lá em João capítulo 15. Então, irmãos, a questão não é só dar fruto, mas é o dar fruto e o fruto não murchar. Quantas pessoas já deram fruto, irmãos, na igreja, mas não permaneceu, murchou, acabou em nada. Por quê? Não tinha uma vida equilibrada pela palavra de Deus, não tinha uma vida direcionada pela palavra de Deus, não tinha uma vida, veja bem, direcionada pela palavra de Deus, vivia de acordo com as novidades, com o sistema. E o grande problema de muita gente, irmãos, é seguir ideias de pregadores. Essa semana, uma discussão com uma pessoa, diz assim, cuidado que pregadores do evangelho são poucos. Agora, articulador da fé é o que mais existe. Como assim? Falei, o articulador da fé, ele prega a Bíblia Sagrada com um princípio voltado para si. Ele não tem compromisso com alma, não tem compromisso com vida, ele tem compromisso com o seu bolso, com o seu status. Esse é o articulador. E tem cara bom nesse negócio. Agora, o pregador do evangelho, ele prega o evangelho, tem compromisso com Cristo, porque o evangelho é de Cristo. É diferente. E vou dizer uma coisa para você: o que mais tem é articulador. E tem articulador que ele é usado por Deus muitas vezes para pegar a palavra de Deus. Pega Números capítulo 23 na sua Bíblia. O Balaão não profetizou de Deus? Profetizou, irmãos. Mas o que Pedro fala, o que Judas fala? O que Balaão recebeu? O prêmio da soberana vocação. Qual foi o prêmio de Balaão? Ser condenado por Deus. O infiel profeta. E tem muitos articuladores que usam a palavra de Deus, fala de Deus, só que naquele dia chega Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, falamos língua, não conheço, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Diferença entre o articulador da fé e o pregador do evangelho está exatamente no critério que é usado a palavra de Deus, se é para levar as pessoas à salvação, ou se é para benefícios próprios. Você acha que eu vender uma bexiga enchida com sopro por R$100, leva para sua casa o meu sopro, aqui é o sopro ungido? O que eu estou fazendo com o evangelho, irmãos? Misericórdia, irmãos. Sem dizer as outras coisas que acontecem aí, né? Que não é nem lícito a gente falar. Irmãos, toma muito cuidado. O articulador do evangelho, eu sempre falo, articulador da fé, aliás, articulador da fé. Não é articulador do evangelho, não. O pregador do evangelho é diferente do articulador da fé. O articulador da fé trabalha em benefícios próprios. Vou fazer isso para
receber isso. Eu vou fazer assim para adquirir assim, assado. Vida frutífera. Olha só, voltando aí. Quanta gente murchando por falta de base na palavra. Quanta gente. Meu Deus, negando a fé. Nessa pandemia aí, meu Deus do céu. Oi, irmão, tudo bem? Tudo. Sei o que aconteceu, rapaz, tudo uma frieza danada. Você tem orado? Lido a Bíblia? Não, isso. Então, meu amigo, um abismo chama outro abismo. Está aí, vida frutífera. Quanta gente murchando por falta de base na palavra. Nada na vida do crente firmado, nada na vida do crente firmado na palavra acontece fora do tempo, sem propósito definido. O exemplo é Ezequias, né? Lá em 2 Reis, capítulo 31, do verso 20 ao 21. Irmãos, Deus permite que algumas coisas aconteçam contra nós, contra a nossa vida, para nos dar uma orientação de que muitas vezes nós tomamos algumas decisões que foram erradas da nossa parte. E Deus, pela sua misericórdia, nos ajuda a vencer essas dificuldades. Deus nos ajuda e faz com que nós venhamos a adquirir as bênçãos de Deus. Vida próspera. Observe um detalhe importante na frase. E tudo quanto ele faz, o trabalho faz parte da prosperidade. Tudo quanto ele faz, prosperará. Deus abençoa quem trabalha, gente que faz sua parte. Esse princípio funciona em qualquer lugar, no lar, na empresa e etc. Trabalha, Deus faz prosperar. Deus nos dá saúde para trabalharmos e Deus faz com que as pessoas que trabalham sejam prósperas. Eu sempre falo uma coisa, a pessoa que é honesta, fiel a Deus e procura andar nos princípios de Deus, tudo que ela fizer vai ser diferenciado do ímpio. Vai ser diferente do ímpio. Eu trabalhei numa empresa que tinha um setor lá, que era o setor, a menina dos olhos da empresa. Todo peão queria trabalhar lá. E lá era interessante que tinha um irmãozinho, que ele era o que ganhava menos no setor, porque a chefia não gostava dele, porque ele era meio bocudo, sabe? Bocudo não, ele defendia a razão dele, ele estava certo. Então, ele não tinha alcançado o teto do departamento ainda. Por exemplo, lá acho que era código 9, assim, o teto lá, que era o salário alto, né? Ele sempre estava ali, ele chegou até o grau 7. Então, tinha 2 graus para ele alcançar ainda. E é interessante que os caras que ganhavam mais que ele, vinha pedir dinheiro emprestado para ele no final do mês. E ele emprestava, o irmãozinho emprestava. E não cobrava juros não. Aí um dia, o chefe dele foi pedir dinheiro para ele. Ele falou assim, opa, empresta. E quanto você é de juros? Não cobra juros não. Isso aqui é Deus que me deu. Esse emprego foi Deus que me deu. Então Deus me deu esse emprego, e eu sou abençoado, eu ajudo quem precisa. Agora você, aí já pegou o irmãozinho, bocudo mesmo, falou, agora você não precisa pedir dinheiro emprestado, você ganha 2 vezes mais do que eu. Só sabe por que você ganha? Porque você fala assim, ó, o irmão dá dinheiro para o pastor, não dou dinheiro para o pastor, dou dinheiro para a igreja, para o dízimo da igreja, que Deus manda dar o dízimo. Você não dá o dízimo na igreja, mas você dá o dízimo para o capeta. Como assim? Na barraquinha da cachaça, lá no bar lá você dá o dízimo para o capeta. O camarada pegou o dinheiro emprestado, falou assim, sabe, irmão, você tem razão. Você tem razão. E é verdade, irmãos. Eu não esqueço nunca aquele irmãozinho. Era um exemplo. E ele, sabe, as pessoas olhavam para ele assim, até muitas vezes, né, debochavam dele, mas aquela pessoa ali fiel a Deus. Então, prospera, trabalhe, seja honesto, deixa por conta de Deus. Não se preocupa com isso não. Outra coisa aí, trabalho mais obediência à palavra de Deus é sucesso garantido. Josué capítulo 1, verso 8 e Provérbios 29, 18. Trabalho mais obediência à palavra de Deus é sucesso garantido. Josué teve sucesso por causa disso. Confiou na palavra, creu na palavra, obedeceu à palavra, ele teve sucesso e colocou o povo em Canaã. O povo debandou porque quiseram, porque não obedeceram os conselhos da palavra de Deus. Agora, em segundo lugar aí, dos ímpios e pecadores.
Nada de bom se pode esperar daqueles que não trilham os caminhos do Senhor. Às vezes você ouve uma frase assim, né? Nossa, essa pessoa é um santo homem de Deus. É uma santa mulher de Deus. Só falta ser crente. Então não é santo, irmãos. Santo é o crente. Você é santa. Você é santo. Santificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Somos santificados, a santificação posicional. Então nós somos santos. Se a pessoa não é cristã, então não é um santo. Qualidades não quer dizer devoção. Qualidades não quer dizer que a pessoa tem merecimento. Não, porque qualidades são dons naturais dados por Deus. Tem qualidades do ímpio, muitas vezes, que falta no cristão. Irmãos, por exemplo, os cantores mundanos. Pega alguns cantores aí, vê se tem algum cristão que tem a voz que tem muitos cantores aí. Não tem, irmãos. Os caras cantam bem, tocam bem, é dom de Deus, dom natural. Mas essas qualidades não levam à salvação, pelo contrário, Deus vai cobrar desse dom natural que deu para a pessoa. Não quis a salvação, o problema é dela. O problema é dela. A salvação está aí para todo mundo, para todo mundo. Salvação é estendida a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele está com as mãos estendidas para todo mundo. Então nós vemos aqui, dos ímpios e pecadores, nada é bom e se pode esperar daqueles que não trilham os caminhos do Senhor. Não espera nada de bom não, porque se você esperar alguma coisa de bom, você pode veja bem, sofrer as consequências, ser desiludido e sofrer as consequências. Sua vida é instável. Não são como árvores enraizadas, mas como palhas que o vento leva. Qualquer vento, a pessoa é levada pelo vento. Então, toma muito cuidado com essas pessoas. É como o vento que leva. Nos tempos bíblicos, para a debulha do cereal, passava sobre eles um touro de madeira, uma tora de madeira, que amassava os caules e debulhava as espigas. Depois, atirando tudo para o ar, o vento levava a palha e as cascas para longe, enquanto os grãos caíam no chão. Já nos anos mais recentes, depois dos anos, já no final do século XIX, surgiu as peneiras, já de peneirar, né? Então, você, por exemplo, quem morou no interior, safra de café, de amendoim, que mais feijão, arroz, peneirar, né? Para tirar a palha, exatamente para ter o grão limpo. Então, diz aqui o autor que a vida é instável, as pessoas é como a palha que o vento leva. Qualquer novidade que surge, a pessoa adere àquela novidade, se apega àquela novidade, ela não tem uma vida e uma mentalidade definida. Ela está esperando novas coisas, novos conceitos para ela. Então surge, a pessoa entra de embalo. É a mesma coisa que as pessoas que não são direcionadas pela palavra de Deus. Certa feita, conversando com a pessoa disse assim: rapaz, os tempos agora são outros, tem que modificar, nós temos que, sabe, é um outro evangelho. Eu falei, não, o evangelho de Cristo não mudou não, o mesmo evangelho, continua sendo a mesma coisa, a Bíblia é a mesma coisa, não mudou não, tudo é igual. O que existe são ideologias. Mas eu mudei, nossa, o que eu pensava antigamente que eu penso hoje é completamente diferente, é verdade. Então você estava enraizado. Aí que veio, a pessoa quase me bateu, moço. Falei, escuta aqui, e aquele tempo todo que você pregou para as pessoas, quer dizer que você enganou as pessoas? Se você mudou a maneira de pensar, então você enganou as pessoas ou você iludiu as pessoas? Você não tinha convicção no que você pregava, então, e você... Não é isso não, eu preguei, mas agora eu vejo de uma maneira diferente. Está certo. Que Deus tenha misericórdia de você. A vida do crente fiel é comparada aos grãos que alimentam o mundo, que matam a fome. A vida do crente fiel é comparada aos grãos que alimentam o mundo, que mata a fome. Os ímpios desaparecem,
não prevalecerão no juízo final. Se escolhemos viver nesta vida sem a lei do Senhor, Ele mesmo julgará. Veja o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 5, 22 ao 24 e do 28 ao 30. Vamos ler lá em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 5. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aí. Evangelho de João capítulo 5, versículo 22 ao 24 diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 24 de João 5: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora vamos ler o versículo 28 ao 30. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, mas na forma com que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, se escolhermos viver nesta vida sem a lei do Senhor, Ele mesmo julgará. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e que nos dá a garantia da salvação. Quando você crê na Bíblia e procura a Bíblia, existe até um lema do século XVIII que tinha um autor que dizia assim: creia na Bíblia para ser salvo. Creia na Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. Se crê na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo. E leia todo dia a Bíblia para você ser sábio. Salvo, santo e sábio. Os 3 S. Crê na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo e leia a Bíblia para ser sábio. Nós temos que praticar isso, irmãos. É isso que o autor está colocando bem claro para nós aqui. Então, toma muito cuidado. Letra B aí. Serão tirados da congregação. O ímpio, por causa das suas práticas, não tem lugar na casa do Senhor. É como é interessante, né, irmãos? Como o apóstolo João fala assim, ó: filhinho, saiu do nosso meio porque não pertencia a nós. E muitas vezes é usado esse termo aí de uma maneira errada. Mas quando você começa a ler o Salmo lá, você bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que não sente a roda dos escarnecedores, você começa a ver exatamente que muitas pessoas, quando o salmista diz que não permanecerão na congregação dos justos, o ímpio não permanece. A pessoa que não aceita a palavra e tenta praticar a palavra, ela não permanece na igreja. Porque a própria palavra vai acusar ela. A própria palavra acusa a pessoa. E a pessoa é tocada por aquela palavra e muitas vezes ela desiste da sua falsa ideologia por uma convicção da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Deus vai dizer para mim assim, ó: você não é crente, você não é pastor. Ela vai dizer para mim isso. Muitas pessoas saem do nosso meio, não é porque veja, que geralmente as pessoas colocam a culpa nos outros, né? A culpa nunca é dela. Não, eu estou assim porque a culpa é de fulano. Não. A culpa é sua. Porque, irmão, se levar pancada e desaforo fosse um motivo de desistir,
Eu já tinha desistido já há mais de 40 anos. Que eu já levei de pancada no evangelho e sofri desaforo. Misericórdia. Sabe? Mas, irmãos, quem me salvou foi Jesus. Quem me abençoou é Jesus. Eu vou dar atenção para esse tipo de coisa? Mas de jeito nenhum. O que importa é a minha vida eterna. Irmãos, o que nós temos que tomar cuidado exatamente com essa questão. O momento ele passa. O momento ele passa. O amanhã não pertence a nós. Porque o amanhã, se chegarmos lá, vai ser hoje. O amanhã pertence a Deus. Vida eterna é uma coisa que nós temos que pensar que quando se fala eternidade, não existe princípio nem fim, é eternidade. Agora, viver uma eternidade separada de Deus, por causa de desaforo, por causa de conversa, por causa de fofoca, por causa de intriga, não, irmãos, não. Vamos procurar viver de acordo com a palavra de Deus, porque a nossa salvação aqui conta para nossas vidas, nossas almas. Jesus veio para nos salvar e nos dar vida e vida com abundância, vida eterna, vida eterna. Serão tirados da congregação. Essa congregação do justo não é apenas um privilégio para a eternidade, mas também a comunhão com o povo do Senhor no presente. Não é apenas vivemos preparados para a eternidade, mas no presente já desfrutamos da comunhão do povo do Senhor aqui na terra, como vai ser amanhã na Santa Ceia, onde vão sentar à mesa com o Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Na margem da lição está escrito aplicação. O Salmo 1, por ser a porta de entrada do saltério, age como uma baliza para o nível de mensagem que os salmos vão trazer. Em linguagem direta, plena e comparações, sua mensagem coloca dois caminhos diante do leitor e espera dele uma decisão, uma escolha sábia. A lição está proposta para nós. É nós que fazemos a escolha. Ou seguimos o conselho, ou rejeitamos o conselho. Feliz é aquele que segue o bom conselho. Sabe, irmãos, existe um ditado das pessoas, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Engano. O bom conselho nós recebemos de graça da palavra de Deus. Então vamos seguir o bom conselho, porque a vida eterna está proposta para nós, diante de nossa face, através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, vivemos uma época em que as pessoas, deixam a palavra de Deus para o segundo plano. Tem pessoas que não gostam de escola bíblica. Por quê? Porque a palavra mostra para ela quem realmente ela é. Por que as pessoas não gostam de oração, irmãos? Estou falando, existe exceção? Existe. Mas tem pessoas que não gostam de oração, por quê? Culto de oração, culto chato. Dobrar o joelho, ficar ouvindo o irmão gritar, o outro irmão falar, o outro reclamar. Irmãos, cada um coloca diante do altar do Senhor o que está dentro dele. E tem uma coisa, irmãos, nós não podemos no culto de oração tentar ouvir o que o irmão, o que a irmã está colocando no altar do Senhor, não, porque isso aí é pecado. Vamos colocar o nosso problema diante do Senhor, porque isso é que Deus quer de cada um de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, que nós venhamos aprender a praticar, como o salmista orienta, a palavra do Senhor. Porque Tiago fala que quem é ouvinte da palavra e não é praticante, é negligente. É como o homem que chega diante do espelho, olha no espelho, virou as costas, já não sabe mais como ele era. Vamos ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor, que Deus tem muitas recompensas para nossas vidas. Vamos orar ao Senhor?